Hoje a gente pula de capítulo. Aí que legal! Vamos para Gálatas, capítulo 5, versículo 1. É só isso hoje? Hoje é só isso aí, ó. Gálatas 5, 1. O que está escrito em Gálatas 5, 1, gente? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Bom, se você está acompanhando essas conversas, você sabe que o nosso papo aqui tem a ver com liberdade e também com a prisão. O verdadeiro evangelho, gente, é o evangelho da graça. A gente não pode perder isso de vista. E o que o evangelho da graça, ele se apresenta da seguinte maneira: é a compreensão e a vivência de que eu não tenho que temer a minha incapacidade de ser perfeito diante de Deus. E sim, eu tenho que receber a minha justificação através da fé em Jesus Cristo. Eu sei que não posso me salvar, eu sei que não tenho capacidade para isso, eu me refugio nos braços de Jesus, que me aceita como sou e me salva como sou. Muito bem. Aparentemente, a partir dessa observação, muitas pessoas pensam que então um evangelho desse jeito aí, dizem eles, é um incentivo para a pessoa viver afastada daquilo que nós entendemos e chamamos, o próprio texto bíblico assim chama, de santificação. Uma pessoa que não faz esforço nenhum para ser boa diante de Deus, ela vai viver de qualquer jeito, então? Então, esse realmente é um perigo para quem não entende o que é graça e para quem não entende esse processo de salvação. Às vezes acho que a gente é até um pouco insistente demais nisso, eventualmente penso se nós não somos insistentes demais nisso, mas enquanto nós não entendemos essa realidade bíblica da vida em Cristo através da sua graça e só pela sua graça, nós corremos o risco de realmente vivermos próximos a Jesus, envolvidos com as coisas de Jesus, falando o nome de Jesus, sem sermos discípulos e filhos de Deus efetivamente. Então Paulo, através disso que nós vamos conversar hoje, ele quer mostrar que a liberdade do medo e da condenação trazida pelo Evangelho nos leva a obedecer mais a Deus e não a nos satisfazer. Paulo está dizendo isso muito claramente. Gente, obedecer a Deus para ser salvo gera medo, gera escravidão, gera aprisionamento. Obedecer a Deus porque você é salvo pela misericórdia e graça de Deus gera liberdade e uma incrível vontade de ser parecido com Jesus. Paulo está dizendo que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, e ele diz então aqui: permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão. A afirmação desse primeiro versículo do capítulo 5, gente, resume o Evangelho de Gálatas. O livro de Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas. A sua intensidade é muito grande, tanto no grego original, quanto nessa tradução que foi feita para o português, que é muito boa, muito correta. Cristo vos libertou para a liberdade. Olha que legal. A liberdade é o meio e o fim da vida cristã. A obra de Jesus foi uma obra para a liberdade, uma obra de libertação. Paulo enfatiza, portanto, claramente que os cristãos, que os alcançados pela misericórdia de Jesus e que reconhecem Jesus como reconciliador entre Deus e os homens, são libertos. Mas Paulo deixa claro uma coisa interessante aqui, que se pode perder essa liberdade se nós não entendermos efetivamente esse princípio. Então, 2 pontos a nós destacarmos aqui. Nós precisamos permanecer firmes. Paulo ressalta isso nesse texto que nós lemos. Permaneçam firmes e não se deixem
submeter novamente a jugo de escravidão. Essa expressão de Paulo, permanecer firme, quer dizer, ele quer transmitir, a gente segue do mesmo ponto, tá bom? Paulo, ao dizer permaneçam firmes, ele usa uma expressão de uso militar, gente. É uma coisa tipo assim, mantenha-se alerta, seja forte, resistente, permaneça, persevere nessa caminhada de se manter ligado na fé em Cristo Jesus. Então, o apelo de Paulo é para que os Gálatas, e nós também, é claro, que nós sejamos diligentes e vivamos segundo a nossa salvação. Sabe por quê? Porque ser cristão pressupõe um estilo de vida, aquilo que nós chamamos de ética cristã. Ética cristã. Eu preciso viver de forma diferente. É a metanoia, tão falada por nós aqui, inclusive, que é a manifestação desse processo de transformação que vai acontecendo na vida do cristão, e essa ética cristã, ela começa a fazer sentido para a gente. E aquilo que não está de acordo com os valores do Evangelho, com as palavras de Jesus, não tem mais sentido. Por que ser tão violento assim? Não tem sentido sair gritando e ser violento. Um exemplo que eu estou dando aqui. Não tem sentido ser tão ganancioso assim, iracunda e mal-humorada, ou tão apegado a uma rigidez religiosa. Essas coisas, elas não compactuam com o Evangelho. Já o dividir, já o manifestar amor ao próximo, já se não santificação, é a pergunta que muita gente faz, pode ser um caminho para se perder a salvação? A salvação? Talvez a pergunta não seja essa. Talvez a pergunta seja a não santificação pode ser um caminho fruto da não salvação? Geralmente a gente liga uma coisa com a outra. Santificação com salvação, né? E esse medo de perder salvação, às vezes, é um instrumento para a gente querer andar certinho. Não é isso? É um instrumento para a gente ficar justo, porque Deus está olhando, e se eu fizer um erro aqui, Ele vai me punir. A pergunta é, será que esse desejo de não seguir uma vida como discípulo de Cristo, esse desejo de não se santificar, já não é uma denúncia interior de que essa pessoa não se encontrou realmente com Cristo? Porque quem se encontra com Cristo, ou quem é encontrado por Ele, quer ser como Ele, quer imitá-lo. Quem encontra Jesus não entende mais essa vida humana e terrena, ela não lhe cai mais bem. Aquilo que fazia tanto sentido antes, como eu já disse, deixa de fazer sentido. Agora eu quero viver como Jesus disse que eu tenho que viver, porque isso é que faz sentido para mim. Então, muitas experiências evangélicas não são reais, elas são religiosas. E a pessoa entra numa igreja e a pessoa convive com uma série de dogmas, convive com uma série de coisas, e ela até simpatiza com aquilo, mas ela não encontrou Jesus. Ela encontrou a religião. Por isso ela tem tanta dificuldade de mudar de vida. É claro que essa questão de perda de salvação, gente, é um assunto que a gente não vai gastar tempo aqui. Mas eu vou dizer algumas coisas sobre isso. A gente perde ou não perde a salvação? Essa é uma pergunta que sempre vem atrelada a essa questão da santidade, como eu disse agora. Então, nós só temos duas referências muito explícitas de Jesus dizendo algo sobre isso. A primeira delas está em João 17:12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Jesus está falando sobre os seus discípulos e dizendo aqui que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que tinha que se perder por onisciência divina, é o que a gente crê, é o que a gente entende. Jesus não perdeu ninguém, aquele que foi dado a ele não se perdeu. E também João 6,37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora.
a gente entende aqui que aquele que é salvo, então, é salvo. O único texto que nós temos no texto bíblico, salvo algum engano meu aqui, se eu estiver errado, teólogos de plantão me corrijam, mas Hebreus capítulo 6, está com a letra pequenininha aí, eu vou ler para você. É impossível, pois, que aqueles que foram uma vez iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram, a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Esse é um texto bem obscuro. Já diz o meu professor Ziel Machado, Hebreus. Entendeu o trocadilho? É um texto difícil e ele não pode ser tomado como uma realidade tipo assim, pecou, já foi, perdeu a salvação. Ele descreve um processo. Se está escrito aqui é porque ele pode acontecer. Mas é um assunto relativo à soberania humana, gente. A gente não pode viver assim, se eu pecar eu vou perder a salvação. Que liberdade é essa? Sim, lutamos contra o pecado, não é? Sim, lutamos contra até a nossa própria forma de ser, porque somos pecadores. Mas fazemos isso por amor a Cristo. Veja como a religião nos aprisiona e nos leva a enxergar as coisas de forma equivocada. Desprezamos o amor de Deus e só queremos servi-lo por medo. Medo de perder alguma coisa, no caso, a salvação. E essa coisa, perder salvação, é um assunto divino, de avaliação divina. Jesus nos evangelhos, nas suas palavras no evangelho, deixa muito claro que chegará o dia em que muitos vão chegar a ele e dirão, Senhor, Senhor. E ele vai dizer, nunca vi vocês. Aqueles que estão aparentemente tão próximos dele, ele vai dizer, não os conheço. Veja como essa conversa não tem a ver com a gente. Não tem a ver com a nossa compreensão. Essa é uma determinação divina, está no que do divino. Deixemos isso com Ele, deixemos isso com Deus. Cuidemos da nossa vida como cristãos, buscando a transformação. E a própria busca da transformação é um sinal de que o Espírito Santo está agindo na minha vida. Você que acorda preocupado, tipo assim, o que eu preciso melhorar? Eu sei que é um tipo de pergunta que a gente pouco faz, mas quando a gente se percebe errado e aquilo incomoda e a gente procura o caminho do correto, o caminho do Cristo, o caminho da palavra, quem está agindo em você? Porque naturalmente a gente não faz isso. A gente faz isso ou por medo de perder alguma coisa ou de forma genuína, movidos pelo Espírito Santo. E chega uma hora, como eu disse, que aquilo não faz mais sentido. E a gente vive uma transformação. Veja que o religioso tem dificuldades, porque o que move o coração dele é o medo. E aí ele continua escravizado de situações durante a vida toda. Sim, é muito difícil, irmão. Não estou desprezando a tua luta contra o pecado. Mas, ao não desprezar a luta, as quedas, os fracassos que os crentes têm, eu não posso deixar de enxergar a luz da misericórdia de Jesus acompanhando a gente em todo esse processo. E que nós devemos trabalhar conjuntamente com o Espírito Santo para que essa obra tão legal de santificação em que a gente se transforma dia a dia em gente mais parecida com Jesus, nunca completamente, só lá que isso acontecerá, só na eternidade que isso acontecerá, mas a gente vai vivendo essa transformação que tão incrível é, que só Ele pode fazer na vida da gente.